Bom, pessoal, sejam bem-vindos então à nossa aula 2 de banco de dados. A aula hoje é sobre projeto de banco de dados. Então, na aula anterior, só para lembrá-los, nós tratamos da introdução e nós vimos que inicialmente existiam programas que manipulavam vários arquivos, coleções de arquivos, né? Nós chamamos esses sistemas de sistemas que são compostos de coleções de arquivos tradicionais e que depois foram melhorados, né, e acabaram virando SGBDs, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. E isso funcionou porque você tinha essa camada no meio que funcionava como um programa que de fato controlava os arquivos e os dados e que então fornecia os dados para as aplicações. A principal vantagem é que você poderia ter somente um programa controlando o acesso a esses dados que funcionaria de forma independente das aplicações, ou seja, as aplicações não precisariam saber exatamente como acessar os dados, né? E se você quisesse alterar, adicionar, remover dados, você alterava somente essa parte aqui do SGBD, que alteraria os arquivos, você não precisaria alterar todas as suas aplicações. A isso nós chamamos de independência de dados. Nós vimos também que os bancos de dados eles buscam cumprir essas propriedades aqui de ACID, né? ACID, atomicidade, consistência, né? Então, durabilidade e, por fim, o último que é múltiplos usuários, né? Então, você tem que... Deixa eu só voltar lá no slide do ACID. Opa! Tá lá em cima. Aqui, né? Isolamento. Então, quando você tem vários usuários, você tem a questão do isolamento também. Então tá. Agora, então a gente sabendo disso, né? Os sistemas evoluíram para os bancos de dados. Agora a nossa aula vai ser sobre o projeto do banco de dados. Vai ser uma aula rápida, eu pretendo fazer em no máximo 20 minutos. Então é só uma introdução e no finalzinho a gente vai ver sobre os modelos de entidade de relacionamento, tá bom? Que é a parte conceitual do projeto de banco de dados. Bom, então no geral, você quer fazer um projeto de banco de dados, qual que é o objetivo de você fazer um projeto? Olha, é igual você vai construir um prédio, vamos supor assim, que é uma coisa mais fácil de pensar, né? Primeiro você faz o projeto, depois você constrói o prédio, né? Imaginou se você fizer o contrário, vai ser muito... Você vai fazer vários erros no prédio, né? Então, em vez de você fazer o erro no prédio, você faz o erro no seu projeto primeiro. Então, o que você quer fazer? Você quer fazer a abstração dos dados. Você quer fazer com que as aplicações dos usuários fiquem independentes dos detalhes de hardware, de funcionamento do arquivo em si, enfim. Você quer que as aplicações apenas precisem saber o modelo conceitual, quais dados existem no seu banco de dados. E a partir disso, as aplicações elas obtêm os dados do banco de dados, né? E quem é o programador, ele só precisa ver o modelo conceitual, ele não vai precisar ver toda a implementação do banco de dados. Então, para isso, a gente utiliza modelo de dados. Bom, vários modelos de dados existem. O objetivo todo deles é ocultar detalhes de armazenamento, ou seja, promover uma abstração da estrutura de banco de dados com as necessidades das aplicações. Como que é modelado normalmente? Nós fazemos dessa forma aqui. 3 camadas dá para a gente pensar. Bom, camada conceitual, lógica e física do seu projeto de banco de dados. Primeira coisa, você tem aqui o minimundo, né? O que é o minimundo? É o levantamento de requisitos. É você entender o que você quer fazer, que tipo de dados você quer salvar, para que você quer montar esse banco de dados. Por exemplo, você quer montar um banco de dados para uma biblioteca. Então você vai ter que ir lá conversar com o bibliotecário, ver quais são as necessidades. Entendeu? Você vai entender do sistema da biblioteca. Essa parte nós chamamos de minimundo, que é o levantamento de requisitos. Depois nós teremos o modelo conceitual. O que é o modelo conceitual? Na prática, para a gente vai ser o modelo entidade de relacionamento. O modelo conceitual descreve propriedades
do banco de dados com uma percepção dos usuários independente de implementação. Ou seja, ele descreve algo mais próximo da linguagem comum. Por exemplo, eu sei que quero fazer um sistema para a biblioteca. Eu sei que existe o livro. Aí eu falo assim para você, no livro você tem o nome do livro, a editora, você tem o autor, você tem o conteúdo do livro, você tem o ano de lançamento, o subtítulo e mais algumas coisinhas. Enfim, esses são os dados que existem sobre o livro. A partir desse levantamento de requisitos, você vai construir o seu modelo conceitual. Então depois nós vamos mostrar no final da aula um exemplo, inclusive a gente pode pensar nessa questão do livro. Quais são os atributos do livro? Esses que eu disse, né? Então o livro tem nome, tem subtítulo, tem autor, tem editora, ano, etc. Depois que você modelou essa parte, você levantou os requisitos, você vai montar então um modelo conceitual, que vai ser, no nosso caso, um modelo de entidade de relacionamento. O modelo é R. Bom, então essa primeira fase é o conceitual. Nós vamos estudar nessa aula um pouquinho melhor. Depois disso vai ter o lógico, que é o modelo relacional. Estudaremos mais para frente, mas o modelo relacional ou o modelo lógico, ele já vai tratar aspectos mais dependentes de implementação de um SGBD. Né? Você vai estar pensando em estrutura que descreve como que o modelo, como que os dados estão relacionados entre si, como que vai funcionar a relação deles, como que um vai puxar o outro, qual que é as informações que você precisa ter efetivamente guardadas e quais que não precisa. Então, por fim, nós vamos falar aqui sobre os modelos físicos. Os modelos físicos é a última fase do seu projeto, que é a implementação específica em um específico SGBD. Vamos supor, todos os SGBDs têm diferenças entre si. Alguns são mais pesados, você precisa de uma máquina mais pesada. Então, por exemplo, primeiro você faz todo o seu modelo conceitual, lógico, e depois, por fim, você vai decidir o modelo físico, que é a implementação, que software você vai usar. Você está disposto a pagar por um software que é pago? Licenciamento? Caro? A sua aplicação permite isso? A sua aplicação, você tem um computador potente para rodar ele? Para rodar um banco de dados pesado ou você precisa de um banco de dados mais leve? É celular ou é software ou é para o desktop? Então, ou é para servidores? Tudo isso difere muito. E que tipos de mecanismos você vai utilizar de otimização de registro, bloco e índices do seu banco de dados? Para você ter um desempenho bom e rápido. Existem muitas configurações. Essa parte já é baixo nível, nós chamamos, que representa o modelo físico. Tá bom? Então, qual que é o interesse de você separar essas partes? É porque você não tem que pensar em todos os detalhes. Então, primeiro, quando você faz o modelo conceitual, você não está pensando em todos esses últimos detalhes que eu disse sobre a máquina, sobre software, sobre índices, registros, desempenho, eficiência. Primeiro, você modelo conceitual, entendeu? O modelo conceitual de uma biblioteca hoje é o mesmo daqui a 10 anos e é o mesmo de 20 anos atrás. Praticamente não mudou nada. Entendeu? Então o modelo conceitual é algo mais próximo da linguagem corrente das pessoas. E o modelo físico é algo, por exemplo, mais dependente de tecnologia. Por isso primeiro a gente começa com o modelo conceitual e a gente vai descendo para o lógico e por fim do físico. Então qual que é a diferença? O conceitual você vai tratar principalmente ali dos aspectos independentes, né, de implementação física e mais próximos do minimundo, do levantamento de requisitos. O físico é totalmente dependente de hardware, de software, SGBD, detalhes. E o lógico faz a interligação entre as duas formas e mostra como que as informações serão manipuladas. Bom, vamos lá então. Nessa aula, como eu disse para vocês, vamos começar com o conceitual. Você tem entidade, atributos e relacionamentos. Essa aqui é o nosso modelo de dados. As entidades são objeto ou conceito do mundo real. Qualquer coisa, por exemplo, carro, livro, monitor, teclado, tudo isso pode ser uma entidade. Uma pessoa, aluno, professor, todos esses são... Só um segundo, deixar aqui. Todos esses são entidades, tá bom? E atributos? Bom, alguma propriedade de interesse. Por exemplo, do livro, que nem nós falamos, o livro tem nome, subtítulo, né, editora, etc. E relacionamentos? Bom, relacionamentos são as associações entre as entidades. Por exemplo, você tem que aluno e professor
eles têm um relacionamento em que faz parte de turma, por exemplo. Então, esse é um relacionamento entre duas entidades do seu modelo, entendeu? Ou então, livro e autor têm uma relação que é o quê? Um autor foi o escritor do livro, entendeu? É uma relação de 1 para N, por exemplo, porque pode ter mais de um autor, né? Então, um livro pode ter um ou mais autores. Tudo isso a gente vai modelar, então, num modelo entidade de relacionamento. Bom, agora falando daquela outra camada, camada lógica, tá? Não é a camada conceitual, é a outra camada. O que a gente vai estudar na disciplina principalmente é o modelo de dados relacional, da camada lógica, que é o mais difundido. Tá certo? Existem outros, como o modelo de dados orientado a objetos, só para vocês saberem. Né? Então, como que é mais ou menos o modelo de dados relacional? Você tem tudo vira tabelas nesse modelo. Então, é uma coleção de tabelas que representa dados e relacionamentos entre esses dados. Aquele negócio que a gente falou, as entidades, os relacionamentos, tudo isso viram tabelas. Cada entidade normalmente vira uma tabela ou mais. E cada relacionamento pode virar uma tabela também, ou também pode ser apenas uma chave estrangeira nas tabelas. Isso a gente vai ver mais para frente, mas só para vocês entenderem. O que o modelo de entidade de relacionamento faz? Ele transforma tudo em tabela. Então, o modelo relacional faz, ele transforma tudo em tabelas. Tabelas e campos das tabelas. Só para mostrar para vocês então. Esse aqui é um exemplo, se vocês estão vendo agora, de um modelo de entidade de relacionamento. Você vê que tem as entidades ali, como financeira, venda, engenheiro e projeto. Essas retangular. Os relacionamentos são esses que ligam. Né? Então aqui você tem um relacionamento chamado financiamento. Porque uma financeira financia até N vendas. Entendeu? E existe outro relacionamento. Por exemplo, aqui você tem os engenheiros e os projetos. Você tem que os engenheiros trabalham em projetos. E é N para N, porque tanto vários engenheiros podem trabalhar num só projeto, quanto vários projetos trabalham vários engenheiros, certo? Por exemplo, um engenheiro pode trabalhar em mais de um projeto. E também um projeto pode ter mais de um engenheiro, normalmente, né? Então, e aqui são os atributos, ó. Esses redondinhos, número de parcela, taxa de juros, código, nome. Por exemplo, engenheiro. O que o engenheiro tem? Nome e um código. Certo? O que um projeto tem? Código e um título. O que um financiamento tem? Taxa de juros e número de parcelas. Entendeu? Então você tem aqui entidades, relacionamentos e atributos. E os atributos podem estar tanto em entidades quanto em relacionamentos. Esse é o modelo de entidade de relacionamento. A gente vai ver com mais detalhe logo mais. Eu só queria mostrar para vocês. E aí que no final tudo isso daí vira tabelas. Então você teria aqui uma tabela engenheiro, uma tabela projeto, entendeu? Só para vocês terem uma ideia então, como que funciona, né, no geral. Beleza, pessoal. Então vamos para... Por último, a gente tem a última camada que é modelo de dados físico. O que esse modelo faz? Resolve todo o resto, né? Tudo que você criou até então, agora você quer implementar de fato em um sistema. Então você vai ter que ver questões de indexação, estrutura de arquivos, transações, otimização, recuperação em caso de falha, mecanismo de proteção. Muito disso é o que? Tratado quase automaticamente pelo nosso SGBD. Por isso que vale tanto a pena você aprender a utilizar um banco de dados que já existe. Você não vai ter que esquentar tanto a cabeça com essas coisas aqui. Você vai ter que sim ter uma noção. E é isso que você aprende mais tarde, quando você quiser trabalhar com essa área mesmo, você pode virar um DBA, né? Um administrador de banco de dados, então você vai entender isso aqui a fundo. Você vai poder fazer treinamento de tecnologias específicas e vai entender tudo de cabo a rabo, esses detalhes aqui. Fases de projeto de banco de dados. Então, só voltando aqui, né? Então, agora a gente já sabe, conceitual, lógico e físico. Beleza. Então, esse aqui é uma descrição mais específica, né? De quem que são os usuários. Primeiro você tem os usuários finais. Lembra? No exemplo da biblioteca seria o bibliotecário,
seriam os clientes da biblioteca. Cada um tem uma visão do sistema. Então você teria que fazer o levantamento dos requisitos e pegar a visão deles. Nós chamamos essa visão de visão externa. E isso está no nível externo. Através desse nível externo, que é a visão de cada usuário, você vai montar o esquema conceitual. O seu esquema conceitual vai ter que abranger a visão externa de cada usuário. Obviamente, cada usuário ele vai falar a parte dele, mas o seu modelo esquema conceitual precisa compreender, abranger todas essas visões de maneira lógica, né? Você precisa ter um sentido. Por exemplo, o bibliotecário fala, olha, eu só preciso do código do livro e do nome. Aí vamos supor, o cliente ele está mais interessado no preço e o bibliotecário nem lembrou disso, porque ele não, para ele não importa, né? Então ele nem te falou isso. Mas o cliente fala, o principal é o preço, quanto custa para alugar, tal. Aí você no seu esquema conceitual vai ter que ter tudo isso, entendeu? Tanto que o bibliotecário falou quanto do usuário, de maneira lógica, né? Então você monta esse entidade de relacionamento que está no nível conceitual. Por fim, a gente vai fazer o nível interno, né? Que é a implementação física do banco de dados, dependente do software, etc. Bom, então isso aqui é coisinhas boas para cair na prova, tá, pessoal? Se eu perguntar o que compreende o nível externo, o que é o nível conceitual, o que é o nível interno, você tem que ter essas respostas. Aqui também é algo interessante, porque ele mostra aqui, ó, o modelo físico tem a ver só com o nível físico. O modelo de entidade de relacionamento, ele vai estar nesses dois, assim como o relacional, tanto o nível conceitual quanto o externo. Porque quando você vai pegando os externos, você já vai criando o seu projeto conceitual, que já automaticamente já pode ser traduzido para modelo relacional. Mais para frente nós vamos ver como faz isso. Importante, existem duas independências de dados. O que é independência de dados? Pode ser definida como a capacidade de você alterar um esquema sem ter que alterar o nível superior. Ou seja, se você tiver que alterar o esquema conceitual porque você viu um erro nele, ou você está mexendo no projeto, aí você tem que alterar o esquema conceitual. O esquema interno é dependente do esquema conceitual, então talvez você tenha que alterar o esquema interno também. Porém, nunca você vai precisar alterar a visão externa, entendeu? Você nunca vai precisar ir lá no documento que você escreveu, que o bibliotecário deu o depoimento dele, e alterar o que ele falou. Não, você só vai alterar o esquema conceitual, porque foi um deslize nesse nível. Então esse nível é independente desse nível aqui de cima, em relação a dados, ó. Entendeu? E a independência de dados física é qual? É quando você pode alterar o nível interno sem depender de alterar o nível conceitual. Vamos supor que você queira trocar de software SGBD, porque surgiu um outro que é mais barato, ou que o desempenho é melhor, ou que você vai trocar para uma máquina menos potente, você precisa de algo mais leve. Você pode alterar e você não vai precisar alterar o seu diagrama de entidade de relacionamento. Entendeu? Porque os dados não mudaram, os dados da aplicação. Você só está alterando a forma como você vai organizar esses dados no seu esquema interno. A isso nós chamamos de independência de dados. Algo muito importante e certamente vai cair na prova. Então, observem bem esses dois tipos de independência de dados aqui, por favor. Modelo entidade de relacionamento. Bom, agora, nossa, eu já cheguei nos meus 20 minutos, hein? Então vou tentar fazer isso aqui bem rápido, tá, pessoal? Modelo de entidade de relacionamento. Hoje a gente só vai dar uma pincelada e aí eu vou pedir para vocês fazerem depois um exercíciozinho só para dar uma treinada inicial mesmo em entidade de relacionamento. E aula que vem a gente vai pegar pesado em modelo de entidade de relacionamento e fazer bastante exercício semana que vem. Então vamos lá só dar uma olhadinha. O que é o modelo de entidade de relacionamento? Então, você vai ter entidades, relacionamentos e atributos. Beleza. O que é o que? Vamos lá. Entidade. Qualquer coisa envolvida do mundo real. Pode ser tanto uma coisa física como uma pessoa ou um carro, ou como um livro, né, no caso, um funcionário,
ou um conceito, uma existência conceitual, por exemplo, uma companhia, um emprego, um curso. Onde que está um curso? Existe curso de ciência da computação, né? Existe, mas e aí? Onde que está ele? Né? É um conceito meio assim, abstrato, né? Me mostra o seu curso, me mostra o seu emprego. Como que você vai mostrar? Me mostra a sua companhia, né? Algumas companhias têm sedes, claro, mas assim, tem companhias digitais, né, que não têm sedes, são virtuais hoje em dia, enfim. Então você pegou o seu descrição do minimundo, você vai começar a achar as entidades que importam, né? Então, por exemplo, você declarou só lá as entidades, né? Agora vamos supor aqui, você vai ter que pensar nos relacionamentos e nos atributos. Bacana. Vamos pensar por enquanto só nos relacionamentos. Então, olha esse exemplo aqui. Ele quer fazer um controle acadêmico, um sisteminha de controle acadêmico. Então, assim, o que eles estão interessados? Informações sobre alunos, cursos, disciplinas e departamentos. Bom, você sabe, por exemplo, que você tem o aluno aqui, então ele virou uma entidade. O aluno, ele se relaciona com um curso da seguinte forma. Um curso possui N alunos. Ou seja, cada aluno só está num curso só. E o curso só abrange até N alunos, né? Vários alunos. Então, esse é um relacionamento aqui, N para 1. Né? Aluno para curso, N para 1. Vários alunos, N alunos estão inscritos em um curso. O curso, por sua vez, se relaciona com disciplinas. De que forma? N para N, porque um curso compõe currículo de várias disciplinas. E também de várias disciplinas compõem currículo, possuem vários cursos. Né? Então vocês têm várias matérias, disciplinas, e ao mesmo tempo, quer dizer, você como aluno, você faz um curso. O seu curso tem várias disciplinas. As disciplinas podem estar em muitos cursos também. Porque você pode ter lá álgebra linear, várias disciplinas tem. Vários cursos tem, entendeu? Você pode ter uma disciplina de cálculo 1, vários cursos tem. Enfim. Depois, as disciplinas se relacionam com departamentos da seguinte forma. Cada disciplina é ofertada em N departamentos. Como eu disse, por exemplo, cálculo, ela... Aqui no caso, departamento, ele colocou assim, departamento é responsável, né, por disciplina. Ou seja, essa disciplina aqui, ela, né, o departamento pode ser, você pode ter para uma determinada disciplina vários departamentos responsáveis. Por exemplo, várias disciplinas de matemática, né? Você tem que existem vários departamentos que utilizam, enfim. Eu acho que em muitos casos isso aqui poderia ser N para N, mas vamos supor aqui que ele colocou aqui, ó. É decorrente desse requisito dele, né? Então, uma disciplina pode ser pré-requisito de muitas disciplinas. Joia. Bom, aqui ele não falou sobre o disciplina e o departamento, né? Isso aqui é o que eu fiquei mais assim, dependendo do local, seria N para N. Por exemplo, na UFMS eu acho que é N para N. Mas, bom, vamos falar aqui sobre disciplinas e pré-requisitos. Aqui ele modelou da seguinte forma. Uma disciplina pode ser pré-requisito de N disciplinas e ao mesmo tempo uma disciplina pode ter N pré-requisitos, entendeu? Então, esse aqui está de acordo, né? Da UFMS também é igual. Então você tem, cada disciplina tem vários pré-requisitos e ao mesmo tempo aquela disciplina pode servir de pré-requisitos para várias outras. Então é N para N. Deu para entender mais ou menos essa questão de 1 ou N, 1 para N, N para N, tá? E a questão dos relacionamentos, né? Então,
você sempre tem que pensar assim, o que, que você quer guardar de informação no seu banco de dados? Você sabe que você tem que saber se o aluno é de qual curso. Então, se você tem que saber como que o aluno se relaciona com o curso, você vai ter que fazer um relacionamento deles em entidade de relacionamento, entendeu? Por exemplo, como você vai saber se o aluno se relaciona com o departamento? Bom, o seu sistema precisa saber isso? Será que seu sistema precisa saber que o aluno se relaciona com o departamento? Eu acho que não. Por quê? Porque o aluno se relaciona com o curso. O curso, por sua vez, é que poderia se relacionar com o departamento. Entendeu? É uma abordagem mais lógica. Porque assim, você fala assim, sou aluno da Facom. Sim, mas porque você faz um curso que está na responsabilidade da Facom. Concorda comigo? Né? Então, por isso que sempre existe essa questão. Mas de fato, você é aluno da Facom. Então será que poderia modelar aqui direto? Aí já entra uma questão de você, assim, não é questão de estar totalmente certo ou totalmente errado, mas o que faz mais sentido. Faz mais sentido o curso se relacionar com o departamento do que o aluno diretamente. Entendeu? Porque enfim, o aluno, né, ele está ligado a um curso. O curso, por sua vez, está ligado ao departamento. Se alguma vez eles mudassem o curso, falassem assim, agora o curso de ciência da computação não vai ser mais ligado ao departamento da Facom, vai ser sim outro departamento. Aí você automaticamente estaria nesse outro departamento, concorda comigo? Então, o aluno está mais ligado ao curso do que diretamente ao departamento. É uma questão aí até de interpretação. Porém, é por isso que a gente precisa entender bem, né, do minimundo que a gente está trabalhando, o nosso modelo conceitual. Então, e por exemplo, disciplina e curso. Uma disciplina compõe currículo de vários cursos e ao mesmo tempo um curso, né, tem em sua composição muitas disciplinas. Isso ficou bem claro, né, que é N para N, e ficou bem claro que você quer marcar qual que é a estrutura curricular de cada curso. Você está montando um sistema de controle acadêmico. Você tem que saber qual que é a relação do curso com as disciplinas? Oh, com certeza, né? Com certeza, porque quando você entra no Siscad, não aparece para você, por exemplo, o seu curso, quais disciplinas você tem que fazer. Parece, né? Então precisa ter essa relação. Esse dado precisa estar descrito no seu banco de dados. E se ele precisa estar descrito no seu banco de dados, primeiro ele precisa estar no seu modelo entidade relacionamento. Essa relação entre essas duas entidades. Beleza, pessoal? Espero ter esclarecido, mas já vou dizer que é uma arte isso. Você vai ter que fazer várias vezes para fixar. Beleza, vamos agora para atributos. O atributos é o mais fácil, né? São os campos, as informações específicas que você vai querer salvar. Por exemplo, funcionário. Você vai querer ter o nome, o código dele e o endereço. O nome e o código são atributos simples, porque o nome é simplesmente uma string, né, um texto, um campo de texto. O código é um campo numérico. E o endereço já é um meio composto, porque tem rua, tem número, tem CEP. Então você pode fazer aqui um atributo composto. Então isso que é diferente de atributo simples e composto. O simples é só ele, o composto ele se subdivide em vários. Então aqui você teria o rua, que é um atributo, por exemplo, poderia ser modelado como texto, o número como um atributo inteiro, né, um número inteiro, e o CEP como também uma sequência de números inteiros. Beleza, pessoal? Isso é bem fácil, né? Parecido com aquela noção de preciso declarar variáveis para o meu programa, para pegar os dados. Quais variáveis eu vou declarar? Né? É mais ou menos isso, os atributos. Bom, aqui nós temos mais um exemplo, então. Aqui ele quer fazer aquele exemplo da financeira com vendas. Então vamos lá. Para quem não sabe o que é uma financeira, ela é um daqueles empresas que empresta dinheiro. Você quer comprar um carro, mas você não tem o dinheiro, né? Todo. Você tem um emprego. Aí você vai lá na financeira e eles fazem um financiamento para você. Você vai pagar uns juros, vai pagar um número de parcelas.
Então, como que ele modelou essa situação? Bom, a financeira está aqui, a financeira e aí tem cada venda. Como que a financeira se relaciona com venda? Será que uma venda se relaciona com várias financeiras? Esquisito, né? Você... uma única venda de um carro, e aí tem várias financeiras financiando. Eu nunca vi isso. Sempre ao contrário. Uma financeira financia várias vendas. Uma financeira tem vários clientes, certo? Então uma financeira financia várias vendas. E aí que dados você vai querer salvar do financiamento? Aí vai aquela questão do minimundo. Ele vai te falar o que é importante. Ah, o número de parcelas, taxa de juros, sei que. Então tudo isso vira tributo aqui no financiamento. Ah, e por que virou tributo no financiamento e não em financeira? Porque, obviamente, aqui se você colocasse número de parcelas na financeira, aí você falaria que o número de parcelas aqui é um número inteiro, só que ele seria o mesmo para todas as vendas. Concorda comigo? Porque é um único número aqui estaria acoplado em financeira. Número de parcelas. Obviamente isso não pode ser. Então, o número de parcelas está relacionado ao financiamento e não à financeira. Ah, será que poderia ser em relação à venda? Poderia. Não tem problema. Poderia ser em relação à venda, né? Mas ela é mais específica em relação ao financiamento. Não sei se vocês concordam comigo, porque você uma vez que você está o número de parcelas ele se relaciona bastante com a venda, mas também com a financeira, então ele pode ficar aqui no meio, sabe? Mas se você fosse obrigatoriamente jogar para um dos dois lados, com certeza teria que ser para venda. Porque para a financeira daria esse problema que eu falei para vocês, de só ter um número de parcelas. Taxa de juros é o mesmo caso. Bom, então dessa forma que ele modelou aqui, está certinho, está bonito. Segundo exemplo nosso, engenheiro e projeto. Aquele negócio, você tem vários engenheiros e vários projetos. Para engenheiro você vai querer salvar o nome e o código. Para projeto, o código e o título. E quantos engenheiros trabalham em quantos projetos e cada projeto trabalha com quantos engenheiros? É uma relação N para N. Então ele colocou aqui N para N. Então vai ter uma relação aqui. Você sabe que você vai querer salvar isso no seu banco de dados. Aí você pensa no nome. Ah, vai ser atuação, porque então o engenheiro atua em vários projetos. E coloca uma função aqui. Por exemplo, um engenheiro pode ser chefe do projeto tal. Porém, ele pode ser apenas um subordinado de teste de qualidade em um outro projeto. E em outro projeto ele pode ser desenvolvedor. Entendeu? Então ele tem cada atuação que ele faz diferente, ele tem uma função. Essa função está ligada à atuação dele naquele projeto. Ah, então por que você não pode pegar essa função e acoplar aqui em projeto? Porque aí você criaria um campo função único para cada projeto. Então todos os engenheiros teriam que fazer a mesma função, você percebe? Isso seria bizarro, né? Porque se você tivesse função não aqui, mas sim aqui, então cada projeto só teria uma função, entende? Então não pode, né? Cada projeto tem o quê? Um único código e um único título. Cada engenheiro tem o quê? Um único código e um único nome. Cada atuação de um engenheiro para um projeto específico, sim, tem uma única função. Deu para entender um pouquinho? Então, pessoal, é só para dar uma intuição para vocês do que é entidade, o que é relacionamento e o que é atributo. Beleza? Então depois eu vou postar um exercício lá no Ava, vocês confiram e façam até domingo, que vai ser cobrando exatamente o que é cada um desses aí. Dá um exemplinho bem básico lá para vocês. Então agora, por último, eu só queria passar para vocês umas URLs aqui de programas de modelagem entidade de relacionamento. Esses são os programas que eu achei mais bacana, tá? Tem esse StarOML aqui, que tem vários sistemas operacionais, é de graça. Tem esse aqui que é online, você nem precisa instalar nada, funciona muito bem, eu achei muito bonito os gráficos. Por último tem esse aqui que é mais tradicional, vocês também podem usar se quiserem, tá? Familiarize com o seu software, tá? Se você
quiser uma opinião, depois a gente conversa. Ah, professor, qual você prefere? Eu vou dar minha opinião pessoal, entendeu? Mas você pode usar qualquer um desses aqui. Ah, professor, e se eu quiser usar um outro aí tal, que já gostei? Pode usar também, mas assim, eu não vou dar suporte, entendeu? Se você tiver com dúvida lá, não... existem muitos softwares, entende? Eu não vou aprender todos os softwares para ajudar qualquer pessoa em qualquer software de entidade de relacionamento. Mas normalmente eles são fáceis, então vocês sendo alunos de computação, eu tenho certeza que não vão se embananar tanto, tá bem? Bom, pessoal, então é isso. Façam depois o exercício. E muito obrigado, né? Eu excedi um pouco ainda. Ainda não estou conseguindo fazer as aulas tão rápido quanto eu quero. Mas ao longo do curso eu espero que consiga melhorar essa parte, tá certo? E espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o curso. O que é isso? Ver as aulas, tá entendendo, tá fazendo exercício. Se não conseguir, eu peço que também me enviem informações comunicando, né, qual que é a dificuldade, o que está acontecendo, sejam elas dificuldades técnicas, didáticas ou até mesmo aí pessoais, né? Não sei, tá com algum problema sério, me comunica para eu estar entendendo assim como estamos indo de turma, tá bem? E bom, então é isso, pessoal. Enquanto as aulas síncronas, por enquanto, a gente só vai ter depois que fechar o assunto de entidade de relacionamento, beleza? Então é isso, pessoal. Semana que vem é a nossa próxima aula é videoaula e vai ser pegado bem sobre a entidade de relacionamento. Então, não percam assim. Valeu!